Vascaíno, olá Gigantes Vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer informações sobre a visita do Ronaldo Fenômeno à seleção. Vamos falar também, pessoal, sobre uma entrevista do Romário também. Vamos falar sobre a SAF, né? Vai ter uma reunião muito importante essa semana e vamos falar sobre o treino da semana, que passou a semana da data FIFA, e falar também o treino de ontem contra o Olaria, no jogo treino. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil. Galera, vamos falar sobre a visita do Ronaldo Fenômeno ontem à seleção, né? O Ronaldo Fenômeno compareceu lá, onde a seleção está, e fez questão de ir direto falar com o Ryan. Foi o primeiro jogador que ele foi cumprimentar, conversou, deu um abraço no Ryan. Isso é muito bom para o Ryan. O Ronaldo Fenômeno chegou na seleção com 19 anos de idade também, a mesma idade que tem o Ryan. E ali ele conversou, né? Abraçou o Ryan, conversou, tal. Com certeza o Ronaldo Fenômeno vai falar com o Lancelotti para que teste o garoto. E o Ronaldo Fenômeno, o Lancelotti já vem observando o Ryan. O Ryan tem um grande futuro, um potencial pela frente, com certeza. O Ronaldo quer ver o garoto na seleção, merece estar na seleção. Eu acho que o Ronaldo deve falar com o Lancelotti lá, que leve o garoto, né? Nem que jogue pouco, mas isso faz parte da vida do jogo. Bem assim foi com o Ronaldo Fenômeno. Isso é muito bom, a visita de um craque, né? Lá, principalmente, falar com o próprio Ryan. Para ele deve ter ficado bastante emocionado, o próprio Ryan. E, galera, também em uma entrevista, né, na Cazé TV, com o Romário, perguntaram ao Romário se o Ryan poderia jogar como o Romário. Vindo do Romário, né, que eu já vi várias vezes aí, os caras fazer comparação com o Romário, e o Romário, não, eu sou Romário, sou mais Romário, sou mais Romário. O Romário respondeu, cara, o Ryan é um grande jogador, é um moleque que joga muita bola, cara. O Ryan, isso com as palavras dele mesmo, ele falou que o Ryan tem muito potencial e vai longe na seleção, merece ter uma chance na seleção, né? E o Ryan é um grande jogador, tem um grande potencial, tem um grande talento e tem grande futuro pela frente. Isso foi o que o Romário falou, elogiou muito o Ryan. Quer dizer, isso é muito bom para o garoto Ryan. Você vê dois ídolos, Ronaldo Fenômeno e o Romário, dois ídolos da seleção brasileira, dois ídolos do futebol brasileiro, rasgando elogio ao Ryan, um garoto que está chegando agora, saiu da base do Vasco, saiu do Vasco agora há pouco tempo, que já está na Europa lá, já está se destacando bastante. Isso é muito bom. A Europa vê dois grandes craques elogiando o garoto Ryan dessa forma. Isso é muito bom para o Ryan. Cara, isso é maravilhoso para o Vasco também, né? E qualquer negociação com o Ryan e com os outros clubes aí, o Vasco tem a ganhar com isso também, por ser o time que despontou o Ryan, né? Que despontou o Ryan para o futebol. Então, qualquer negociação, o Vasco tem a ganhar com isso. Isso é muito bom também na mídia, para a mídia. Você vê na Europa dois grandes craques elogiando tanto um jogador. Cara jovem, um garoto jovem que tem um grande potencial, como o Ryan, um centroavante, um cara que parte para cima, que faz gol. E isso aí, parabéns para o Ryan, que merece estar na seleção, com certeza. O Lancelotti tem que olhar direito bem para o Ryan e dar chance a ele. Ele merece, o Ryan tem potencial. Galera, agora vamos falar sobre a SAF, né? Sobre a SAF. Essa semana tem uma reunião importante. O Vasco com o Marcos Lamáquia, o corpo jurídico do Vasco, do Marco Lamáquia, Pedrinho e o Marco Lamáquia
irão lá falar com a CBF, né? Eles vão mostrar à CBF como é que está sendo feita a negociação, vai mostrar o processo, como é que está sendo conduzido, vai falar que esse processo não tem nada a ver com a Leila, que a negociação é entre o Vasco e o Marcos Lamáquia, né? Porque tem essa negociação da venda da SAF do Vasco, está incomodando muita gente. Muita conversa estão inventando aí, cara, e é um absurdo, né? Que estão falando aí que a Leila Pereira está usando o Marco Lamáquia como testa de ferro. Pelo amor de Deus, cara, os caras não têm o que falar, não. É só, cara, porque uma pessoa séria como a Leila Pereira, né, e como o Marco Lamáquia, né, empresário, um grande empresário bilionário, o cara é um investidor, e o cara está vendo, né, está investindo em um clube, ele resolveu investir, então, cara, isso aí é mais inveja dos clubes adversários, né? O clube rival que parece que está incomodado, está sendo muito incomodado, está se incomodando muito com essa negociação e outras pessoas aí influentes no mundo do futebol que não quer ver o Vasco se dar bem de maneira nenhuma. Mas tudo vai dar certo e o Vasco só tem a crescer com essa venda da SAF e o Vasco vai virar um grande, já é um gigante, né? Um clube gigante e vai virar um dos clubes, né, de grande estrutura no país, se não o primeiro, mas tudo vai dar certo. Galera, agora vamos falar sobre os treinos que aconteceu, né, da semana passada, né? Os treinos que aconteceram na semana passada, o Renato Gaúcho testando as formações, principalmente com, com foco no jogo agora contra o Curitiba, né? O jogo contra o Curitiba vai ser lá no Couto Pereira, fora de casa. Vai ser um jogo difícil, bastante difícil. E o Vasco fez várias formações durante a semana, testando o DVD pela esquerda, o Spinelli ali na área, testando o Nuno Moreira pela direita. Testou Nuno Moreira pela esquerda com o Spinelli centralizado e Marino Nestrosa pela direita. Testou várias formações, testou com o Brenner como centralizado e o Nuno Moreira pela esquerda, Brenner centralizado, Nestrosa pela direita. Testou várias formações ali no ataque. Ele está querendo encontrar o ataque, uma formação ideal para ir para Curitiba e trazer os 3 pontos de lá. Vai ser um jogo difícil, não é fácil. O Curitiba está à frente do Vasco. Curitiba é o 7º colocado com 13 pontos, o Vasco é o 9º com 11 pontos. Né? É um jogo de 6 pontos, aquele jogo, aquela foi falado, um jogo de 6 pontos. Se o Vasco ganhar, ultrapassa o Curitiba. Se empatar, fica na mesma. E se o Curitiba ganhar, ele vai ficar lá quase em 2º colocado. Então, vai ser um jogo muito difícil, não é fácil. O Curitiba está sendo bem treinado. O Curitiba também vem no acrescente. O Vasco vem na crescente, né? 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Com a chegada do Renato Gaúcho, o Vasco melhorou bastante. E vários treinos foi feito durante a semana, ali na volante, na zaga. O Renato Gaúcho treinou bastante, né? Treinou mais cedo. Eu falei que o Vasco tinha treinado o Lucas Oliveira, mas não. Foi Lucas Freitas, né? Lucas Oliveira já não está mais no Vasco. O Vasco treinou ali, o Renato Gaúcho treinou várias vezes ali no meio, JP, no meio, o Rojas no meio, ali no meio de campo. O Vasco treinou também várias vezes ali com Cauã Barros na volância, com o Hugo Moura na volância, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Treinou bastante também a zaga ali com Alan Saldívia e Robert Hernan. Treinou também o Lucas Freitas com Cuesta ali na zaga. Isso são treinos já para jogo também, para o jogo da Sul-Americana contra o Carracas, na Argentina. Ele treinou com formações para o brasileiro e treinou com formações para a Sul-Americana contra o Carracas, contra o Barracas Central, o Barracas Central no dia 7, lá na Argentina. Ele treinou
várias formações, fez várias formações. E aí ele vai usar o time, né, o time alternativo. O time alternativo na zaga ali tem o Cuesta, tem o Lucas Freitas, tem ali o Cauã Barros ali na volância, tem o Hugo Moura. No meio de campo ali tem o JP, né? Tem várias opções. Ali na frente tem o Spinelli no ataque. Pode usar o Spinelli também, pode usar o Brenner. Isso são várias opções e fez vários treinos, tanto para o brasileiro como para a Sul-Americana contra o Barraca Central. Né? E aí, pessoal, ontem foi feito um jogo treino contra o Olaria. O Vasco ganhou de 2-1. Foi um jogo treino, né? Não foi um jogo sério, foi mais treino com um time, né? O Olaria, que é um time do Rio. Mas foi um treino feito. O Renato fez o jogo, né? Entrou em campo com o Léo Jardim, PH pela direita, Cuiabano pela esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan, Hugo Moura, Cauã Barros e o Tietê. O Thiago Mendes foi poupado, não foi poupado. Eu acho que ele deu uma poupada aí, deve ter fazer um treino hoje, mas o Thiago Mendes não participou desse jogo treino. E usou o Nuno Moreira pela esquerda, Spinelli centralizado e Marino Inestrosa pela direita. O Marino Inestrosa vem se destacando bastante, né, nos treinos, muito, e está voltando à sua forma física, e ele é um bom jogador, rápido, hábil, né, e, cara, vai dar muito trabalho aí nos próximos jogos, muito trabalho nas defesas, né. O Cuiabano elogiou muito o Marino Inestrosa pela capacidade. Ele falou que o Marino Inestrosa tem um potencial muito grande e que vai, logo ele está arrasando aí nos jogos. Então, essa formação foi essa. Depois, né, os gols, né, os gols que saíram 2-1 foi um do Marino Inestrosa e o outro do atacante Spinelli. Né. Os dois se destacaram bastante. Talvez, né, a formação do jogo contra o Curitiba seja Nuno Moreira pela esquerda, Spinelli centralizado e o Marino Inestrosa na direita. O ataque, eu acho que o Renato Gaúcho vai fazer essa trinca de ataque lá na frente com esses jogadores. Né? O DVD fez gol nos jogos passados, mas quem vem destacando bem bastante, é o Spinelli ali na frente. Né? Chama muita marcação, é um jogador de área, né? E quem sabe durante o tempo ele usar o DVD caindo pela esquerda também, né, durante o decorrer do jogo contra o Curitiba. Mas essa será a possível escalação contra o Curitiba. Será Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Hugo Moura, o Cauã Barros, Thiago Mendes, Tietê, e na frente, na lateral esquerda, Nuno Moreira, e na lateral direita, Marino Inestrosa e o Spinelli ali centralizado. Essa será a possível escalação contra o Curitiba. Vai ser um jogo difícil amanhã, né, 8h30, e vamos torcer, né, que o Vasco traga esses 3 pontos, e com certeza o Vasco é gigante, tem condições de ganhar lá. Né? Quem é Vasco sempre acredita. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo esse Brasil, galera. Valeu!